Pessoal, estou aqui no IASEG, que eu amo de paixão. A escola é tudo de bom. Toda vez eu falo isso. Adoro. Gosto muito. I love it. I love it. Eu também preciso falar inglês, gente. Vou aprendendo aos poucos, vou aprendendo. O Fer tá aqui, aí ele fica me corrigindo em casa. Ainda bem que ele corrige. Alguém tem que me corrigir, né? Com certeza. Precisa. Que lindo, adoro aqui o IASEG. Então, hoje nós vamos falar aqui com a professora Isabela, né? Isabela, tudo bem? Tudo bom, e você? Também tudo jóia. O que você vai falar com a gente hoje? Bom, hoje a gente preparou para falar dos primeiros livros do IASEG, né? O básico, que é o iniciante, o primeiro e o segundo, que o pessoal, quando vem aprender inglês, entra em pânico, né? Entra em pânico porque é uma coisa assim, nunca viu na vida, acha que é a pior coisa do mundo, nunca acham que vão aprender, dificilmente os que chegam falando, não, eu sei um pouco, vou aprender, vou saber falar, o pessoal já chega em pânico. Primeiras aulas, a gente pede para eles começarem a falar, trava, né? Porque é uma coisa assustadora. Ai, vai passar vergonha? Não passa vergonha, viu, gente? Uma coisa assustadora! As pessoas, a princípio, elas acham que são assustadoras. Mas como é um livro muito leve, na verdade, nossos dois livros do básico, do iniciante, que são os 2 primeiros anos, eles são muito leves, eles trazem temas cotidianos, ninguém vai chegar falando, lógico, né? Então, vai desde o começo, o primeiro contato com a língua, que nem criança aprendendo, né? Ler primeiro só as letras, os números, se identificar, se apresentar. Porque, querendo ou não, quando viaja, a primeira coisa que precisa fazer é se apresentar. Exatamente. Se não souber nem se apresentar, aí pode parar, né? Fica travado na alfândega, né? Que horror! Aí a pessoa precisa saber se identificar, então se identifica, falar o país de origem, né? Passar o telefone, vai que precisa, RG, derivados, né? Documento do passaporte, tudo mais. E a gente começa com as primeiras lições, então, falando, né, essa contextualização da linguagem para as pessoas verem que não é um bicho de 7 cabeças. É uma coisa que você começa, lógico, tem dificuldades, a pronúncia não é igual em português, então precisa ter esse contato, essa leveza no tratamento. Por isso que é um livro muito interessante, porque ele trata tudo de uma maneira muito leve. É aprofundado, só que ele é leve, ele não pede para a pessoa falar 1001 coisas de uma vez, entendeu? Então é uma coisa muito simples. E situações cotidianas. Tem uma lição que fala sobre horóscopo. Ninguém entende por que eu estou falando de horóscopo, qual que é a situação. Para você aprender a identificar a característica das pessoas, ver como é que é. Então o horóscopo, na verdade, os signos, é uma coisa mais um background, né? Para a gente falar de caracterizar as pessoas. Conhecer pessoas na internet, tem essa situação para você se autodescrever, né? Porque afinal de contas, vai que precisa. Exatamente. Antigamente a gente precisava do inglês mesmo, era só se fosse viajar, né? Ou para o trabalho, se você fosse precisar, não era uma empresa que precisaria. Hoje não, hoje na rede social você precisa saber o inglês. Quanto mais inglês você mostrar que você sabe, mais sucesso você tem, né, no mundo profissional. E aí são essas situações primeiramente. Então o pessoal chega, depois vem o momento de pedir comida, por exemplo, que precisa saber. Vocabulários básicos, cotidianos, coisa que a gente tem contato diretamente. E os alunos, eles acabam ficando mais leves com o passar do tempo, né? As primeiras 2 lições parecem uma coisa de outro mundo. E eles acabam se soltando, falando. A maior parte dos exercícios desses livros iniciais é só de comunicação oral. São poucos exercícios escritos. Então o pessoal não precisa ficar desesperado. Eu vou ter que saber escrever em inglês. Uma coisa ou outra você precisa, mas principalmente o foco inicial. O foco é a fala. O foco é a fala e um pouco a leitura também. Você saber preencher um formulário, por exemplo. Mas a parte da escrita, gramática, é muito maçante já em português, então em inglês fica maçante também, vem um pouco mais para frente. É uma coisa um pouco mais aprofundada, né? Então, a princípio, o foco é falar na sala de aula. É discutir temas atuais, é apresentar-se um para o outro, né? Trocar algumas ideias, algumas experiências pessoais. No segundo livro, a gente já começa a falar um pouco do passado, para contar próprias histórias, então as pessoas já se conhecem depois de um ano inteiro, fica muito mais fácil no segundo livro, o pessoal estabelecer esse contato mais íntimo com os colegas, né? Então contar o que fez, o que aprontou, qual foi o sucesso, insucesso. Então muitas vezes na sala de aula, eu gosto de propor algumas brincadeiras assim, imagine-se no passado, quando você foi a alguma festa e pagou um mico, por exemplo. E a pessoa tem que contar. Então, são atividades muito rápidas que eu vou passando, né? Nossos professores vão passando de uma turma para outra, de um aluno para o outro. Então, você pagou um mico, você reagiu. Qual foi a sua impressão? Pula para o próximo. Tá, e a festa estava muito legal, estava muito chata.
Precisa falar se estava legal ou se estava chata. Como é que ele vai saber isso? Vai lembrar o vocabulário da atividade do horóscopo, por exemplo, que ele sabe falar chato, boring, né? Então ele não gostou da festa. Se for muito boa, amazing. Aí então você conheceu aquela moça que está ali nessa festa. Vamos lá, você vai tentar entrar em contato com ela. Volta para a primeira lição para perguntar o nome. Então vai sempre essa troca. É um livro que vai construindo, com o passar do tempo, esse contato um com o outro, essa maneira, essa comunicação propriamente dita, né? E as pessoas aprendem a se comunicar. Isso é muito interessante, porque aí você já chega no livro, depois dos 2 primeiros do básico, quando a gente chega no pré-intermediário, o pessoal já está assim, sabendo se comunicar, o básico, claro, não vai fazer uma palestra, mas sabendo se virar em situações cotidianas. Cometem, claro, um erro ou outro, mas é normal, né? Em português temos os que falam não e vai, não é... Sim, em português temos, porque que em inglês não vai ter? Vai proibir o aluno, né? Então, uma coisa muito interessante que a gente realiza aqui no IASED também é corrigir de um modo que não constrange. Porque tem muita gente que já nas 2 primeiras aulas se sente constrangido e trava. E aí acha que não pode perguntar, acha que não pode fazer trabalho em dupla, porque sempre acha que o colega é mais inteligente. Então, a gente sempre tenta criar situações que os alunos fiquem muito à vontade para se expressar. Por mais que fale uma coisa errada ou outra, a função aqui é justamente aprender. Exatamente. Né? Vai errar para aprender, né? Todo mundo, a gente sempre erra para aprender, né? Com certeza. Se erra e corrige de uma maneira leve, pede, pessoal, vamos lá, ajuda, né? O que vocês acham? Tá certo? Tá errado? O que pode mudar? E no fim é muito interessante, porque você chega no final do 2º livro, o pessoal tá muito à vontade. Todo mundo se conhece. Tem confraternização de final de ano, por exemplo, sai daqui, vamos turma toda na churrascaria, por exemplo, vamos numa pizzaria, porque o pessoal já está muito íntimo. Então, é uma atividade gostosa. Aprender inglês é muito gostoso. Não é uma coisa que você fica em pânico. A princípio, claro, mas depois a gente acaba, né, perdendo esse pânico. E acho que todo mundo que faz inglês aqui gosta bastante disso, né? Tem um ou outro, claro, que vem assustado e permanece assustado. Mas... Sempre vai ter, né? Sempre tem aquele que fica mais tímido, mais retraído, que aprende também, mas já fica um pouco mais retraído. Mas a maioria fala, por mais que cometa um erro ou outro, afinal de contas, quando a gente termina o básico, ninguém tem que saber tudo, né? Muito pelo contrário. Consegue se comunicar e falar muito bem um com o outro e é muito bonito de ver. Né? Eu imagino, deve ser uma delícia. E essa é a parte de adultos, então, que é a partir de que idade? Esse aqui depende. Os alunos que começam aqui na escola já desde pequenininhos chegam nesse livro mais ou menos em torno dos 13, 14 anos, né? Mas geralmente adulto, quando vem procurar, já é colocado aqui nesse livro iniciante, certo? Então tem turmas assim, de pré-adolescentes, 13, 14 anos, que estão começando o primeiro livro. Então, mas é porque já está aqui na escola há uns 5, 6 anos, mais ou menos, e eles já têm essa situação de comunicação, então são turmas interessantes. Geralmente são turmas maiores, porque como eles vêm já de muito tempo, eles já vão se conhecendo, vai entrando, então são turmas um pouco maiores, é mais interessante, né? Turmas iniciantes também de adultos vêm nessa, e às vezes coloca-se, claro, um ou outro, porque há o teste de nível, né? Antes de entrar na escola. Então... Olha isso, que legal! Então a pessoa que quer começar a fazer o inglês, primeiro vai fazer um teste para ver onde ela se encaixa. Tem muito caso, por exemplo, de gente que chega para fazer aula teste, fala aqui na coordenação que não sabe nada. Assiste a primeira aula do livro básico, vê que sabe. Então já avança um nível, né? Dá para pular talvez metade do livro, ou tem algumas aulinhas antes individuais para depois já começar no 2º livro, para fazer uma retomada, né, geral do primeiro, para começar já no 2º. Porque às vezes as pessoas acham que não sabem nada, né? Inglês é muito interessante, porque a gente está num momento que todo mundo joga videogame. Meninos têm um vocabulário de videogame, que é uma coisa. A hora de contar história, tem vocabulário para contar de assassinato, para contar de coisa de zumbi, tem 1001 coisas, né? Eles sabem falar disso, né? Já mulheres, maquiagem, roupa, sabem tudo. Porque o que a gente vê na televisão? É tudo em inglês que aparece, né? Então o pessoal que acha que não sabe, muitas vezes sabe. Então é importante fazer esse teste de nível que todo mundo faz. Tem os que nem querem, já falam, não sei nada mesmo, já vou pro primeiro. Mas sempre tem esse teste e aí a gente coloca. Então, bárbaro fazer esse teste, porque é isso mesmo que você falou. Às vezes a pessoa acha que não sabe nada, mas tem uma noção. E aí você já pode pular para uma segunda fase, né? Uma segunda fase, aprofundar. Às vezes pula, precisa se esforçar um pouco em casa, se esforça em casa, pede exercício extra. A gente sempre que o aluno pede, passa exercício extra, né? A gente tem um
um arquivo aqui do IASD com exercícios extra gramaticais e de fala e de produção de texto que fica guardado. Se o aluno pede, vê qual é a lição, qual é a sua dificuldade, baixa, pega e entrega para eles. Eles fazem, corrigem, né, e traz na próxima aula com dúvidas. Então é muito interessante. E é importante saber que é uma atividade que você realiza na sala de aula, mas precisa praticar em casa também. Né? Os alunos são informados desde o princípio, que se eles não praticarem em casa, 2 horas semanais, não vai sair falando. Né? Então há essa prática, essa cobrança de livro de tarefas, essa cobrança de produção textual. Na sala, às vezes, uma hora ou outra, pede-se uma produção textual mais curta, então eles precisam saber produzir. Pode usar dicionário? Por vezes você pode usar dicionário, quando é um tema mais específico, por exemplo, isso já nos livros mais avançados, mas eles vão pegando com o passar do tempo. É uma coisa, né, progressiva, você vai vendo que o pessoal vai aprendendo mesmo, é muito interessante. E a gente, né, nós professoras, morremos de orgulho. Nossa, é muito bonito. A gente morre. Fiquei empolgada, gente, de ver ela falar. Que máximo! Mas é verdade, é verdade. Quando você vê o aluno chegando, né, conquistando esse espaço na língua inglesa, é uma coisa que você fica encantado. Você fala, bonitinho, aprendeu. Fez a tarefa, foi atrás, se interessou. Manda mensagem no Facebook, às vezes, tirando dúvida, de sábado, de domingo, mandam. E a gente, né, com todo prazer, tira essas dúvidas, sim, porque você vê que o pessoal está interessado mesmo. Então, tem esse trabalho em casa também, que a gente estimula os alunos a realizarem, e eles realizam e gostam bastante. Você vê que eles estão entretidos com aquilo. Né? Que máximo! Isso eu não sei se vocês estão percebendo aí em casa, mas eu estou sentindo aqui a vibração dela, gente. É uma coisa assim impressionante, Isabela, de sentir. Mas a gente sente isso do jeito dela falar, no olhar dela. Isso é o IASG. Aqui os professores falam com o olhar, são apaixonados pelo que fazem realmente. Eu estou sentindo muito isso em você. Graças a Deus. Mas que legal! A gente quer mesmo. Gosto muito do que faço, sou muito apaixonada, né? Percebe-se com as outras professoras aqui que todas nós temos um carinho, uma paixão. Atividade com criança, por exemplo, há sempre reuniões antes dessa aula, uma aula especial de Dia das Crianças, por exemplo. Há uma reunião, o que a gente vai fazer para todo mundo fazer junto, né? E sempre tem ideias e busca e vai atrás, para a gente tornar prazeroso também esse ensino de língua, né? Desde os pequenininhos até o pessoal que começa que já vem um pouco mais velho, né? Tem que ser, né? Senão a pessoa não fica, né? Tem que ser uma coisa prazerosa, realmente. A pessoa fala, hoje eu tenho inglês, né? Tem muitos alunos que chegam, às vezes vem de quarta noite já, para o pessoal mais velho. O pessoal já está cansado, mas você vê que vem, né? Por mais que esteja cansado, chega cansado, descontrai, começa a falar em inglês e fica todo mundo muito mais satisfeito, muito mais feliz. O pessoal gosta bastante. E muito contato também, a gente cria grupos em WhatsApp, por exemplo, das turmas, o pessoal vai mandando tarefa, piada em inglês, né? O pessoal piada em inglês, eu já não entendo em português, imagina em inglês. Vídeo, uma coisa ou outra, você fala, olha, então o pessoal vai atrás e gosta. Então a gente tem muito desse feedback dos alunos. É muito interessante essa parte também, que não é aquela coisa, aquele professor falando maçantemente, fala e o aluno obedece. Você entendeu? E eles fazem assim, muitas vezes não. Quando é esse ensino que você fica falando e não tem a parte ativa do aluno, não aprende. Não aprende, e nem essa parte só escrita. É maçante. Na escola era assim, na minha época, pelo menos era assim. A professora entrava na sala de aula, era só aquelas coisas de ficar copiando o que tinha na parede. Ela falava, mas a gente mesmo não falava nada, né? Sim, não é uma coisa autodidata, né? Tem muito do autodidatismo também. Tem muito aluno que tem muito mais facilidade, então consegue abrir o livro em casa, às vezes vê. Tem muito aluno que faz isso. Antes de vir para a aula, já vê a lição para chegar sabendo, né? Para chegar comentando. É interessante. Então, eles já deram uma olhada sempre, vários deles. A gente já deu uma olhada, o que é, mas vamos já tirar dúvidas, então. E faz aquele esquema da Uniasg, né, que é maravilhoso, que a gente chega, faz a preparação, deixa o aluno produzir sozinho nesse meio tempo. Esse é o IASG, gente. Porque se ele não produz sozinho, não tem autonomia. Não desenvolve essa autonomia para fazer esse trabalho. Então, deixa fazer, faz em dupla, faz em grupos, faz individualmente. Tem gente que não gosta de fazer em dupla. Posso fazer individual? Tá, dessa vez pode, né? Porque a gente vai ter que deixar o aluno um pouco livre também. Nem todos os alunos são iguais. Então, deixa e depois eles dão esse feedback, né? Eles falam, apresentam o que criaram nesse momento em duplas ou em grupos. Vem na frente, peço para vir na frente, pelo menos na minha aula,
Ai, teacher, que difícil! Que vergonha! Que vergonha! Eu falo, vergonha do quê? Você está aprendendo, está todo mundo aprendendo, né? Estamos todos juntos aqui nesse momento justamente para produzir, para criar cidadãos do mundo, que nem o Yazid fala, né? Esse cidadão que vai saber se comunicar. Porque se você não fala na frente das outras pessoas, vai imaginar em que situação você vai passar no exterior. Exatamente. Vou pedir para você realizar, por exemplo, produzir, avisar. O pessoal vem pedir informação em inglês. Às vezes você sabe, você está no exterior, mas você tem que saber passar para outra pessoa. Pedir informação, também a gente vê no livro, né? Como se localizar em determinado lugar. É muito interessante também. Aí você vê o senso de coordenação das pessoas, que ninguém sabe desde direita e esquerda. É impressionante, né? Nossa, eu mesma já sou perdida. A gente já não sabe o que fazer direito. Mas eles aprendem, é um vocabulário também, uma lição, outra pede um vocabulário um pouco mais puxado, mas tem essa história deles estudarem em casa. Então eles trazem e enriquecem esse trabalho, né, de aprendizado da língua. Então é muito gostoso, é muito interessante. E é muito bonito de ver mesmo, já mencionei isso, mas é muito bonito porque a gente morre de orgulho. Você vê o aluno produzindo, alunos que chegam depois no pré-intermediário, intermediário, pós-intermediário, avançado, falando de temas que você não acha que eles vão saber fazer. Porque às vezes você fala, nossa, tá, eu ensinei, mas será que eles conseguem agora? É o momento do vamos ver. E conseguem, falam, fazem crítica a restaurantes, por exemplo. É interessantíssimo, que aqui em Jaú o pessoal consegue detonar. Verdade! Isso, tem vocabulário para isso, para falar bem, para falar mal, para recomendar, não recomendar. Então é uma coisa que, olha, os restaurantes aqui de Jaú vão ficar preocupados. Essa foi boa, essa foi boa. Porque eles gostam bastante disso, que é o momento que você expressa a sua opinião, né? Por exemplo, a crítica do restaurante foi um exemplo básico, mas quando você comenta de um hotel para o qual você viajou, por exemplo, tem muito aluno que já no avançado já foi para o exterior, fez intercâmbio aqui com o IASO, já fez por fora também. Então volta contando o que aconteceu lá fora. E tem essa crítica de hotéis, essa crítica de tipo de comida que tem lá fora, às vezes o pessoal vai gosta, o pessoal não gosta. Então eles têm um vocabulário muito rico para realizar essas críticas. E são críticas muito bonitas. Então a gente ali, professora da sala de aula, vendo o avançado produzir isso, é uma coisa que você fica encantado. Fala, gente, vai pro mundo. Vocês podem. Máximo, que máximo. E isso é aqui do IASG, né? Isso é aqui do IASG, sim. Eles conseguem... Essa abertura que os alunos têm, né? Exatamente. A gente vai expandindo, né? Então o livro começa, a gente falou já aqui do básico, coisas pequenas, cotidianas. E aí vai expandindo. Tem muito tema, por exemplo, que tem nos livros intermediários, que são temas pedidos em Enem, por exemplo, em produção de texto. Lógico, pede-se em português, mas são temas que aqui em inglês a gente trabalhou. Então é muito interessante. Os alunos voltam, ai, teacher, caiu no Enem tal coisa que a gente havia mencionado, ou citei o que a gente viu. Então é muito cotidiano mesmo, é muito situacional, é muito interessante, é muito importante, porque eles se tornam capazes de falar isso. Às vezes mais até em inglês do que em português. Né? Exatamente. Porque aí tem situações, lógico, se baseia em situações exterior. Ah, mas e no Brasil, como é que é? Né? A gente viu um exercício, por exemplo, no livro intermediário, sobre publicidade infantil, que caiu no Enem ano passado, que eu mencionei agora. Publicidade infantil, quem pensa nisso no Brasil? Né? E são temas que lá fora são muito importantes. Né? Então o pessoal chega a pensar nisso. E aí a gente discute na sala de aula, tudo em inglês, e aí consegue criar esse senso crítico também. Então, além de você aprender a falar, enriquecer o vocabulário, tem o crescimento do senso crítico, que é muito importante, porque o aluno entra em situações polêmicas. São coisas assim, você precisa falar disso agora. Problemas globais, né? O que é uma pessoa com responsabilidade social no mundo? Porque aqui no Brasil é muito fácil você fazer trabalho voluntário, né? Nós temos muitos casos, mas se você quiser fazer lá fora, intercâmbio que trabalha com temas sociais, né? Tem intercâmbio desde cuidar de elefantes bebês na África, por exemplo, até tosquear ovelha na Escócia. Existe. Jesus, verdade! Como que é o negócio com o elefante? Cuidar de bebê, elefante, tigre, derivados, existe, gente. Não aqui pelo IASG, claro. Mas se você procurar trabalho voluntário, para fazer intercâmbio voluntário, você consegue achar. Até tosquear a ovelha na Escócia. Fica lá tirando a lã da ovelha. Existe! Meu Deus, Você verdade! saber falar ovelha em inglês nesse momento. E aprende. Sheep, estamos aqui, já vamos fazer. Né? Então o pessoal precisa saber se comunicar. E o pessoal consegue. Então é muito interessante, é muito gostoso. Não muito conheço, legal. particularmente, ninguém que tenha ido. Né?
Mas o pessoal vai sim, assim. Então, qualquer situação que você é jogado, você consegue falar aqui no IASG. É muito interessante. É o máximo, IASG é o máximo. Isabela, para finalizar, fala um pouquinho das matrículas. Já estão abertas para o ano que vem, né? As matrículas estão abertas já. A gente sempre tem processo de matrícula, né? Então, se em maio você quer ir embora do país, conseguiu, né? Você faz, você realiza, você pode vir aqui no IASG realizar a matrícula, por mais às vezes que estejamos no meio de um livro, por exemplo, você faz aulas antes com algum professor, aulas particulares aqui na escola, das unidades até em que eles chegaram, né? Então é muito gostoso. E aí, mas as matrículas para o ano que vem já estão abertas sim, o pessoal pode vir conversar, a Karina atende muito bem, conversa com o Dirley, faz teste de nível, que a gente está muito disposto a ajudar e realizar essas matrículas mesmo para o pessoal entrar no mundo. Porque você precisa entrar no mundo com o inglês. Precisa. Precisamos, todos nós. Isabela, muito obrigada. Adorei. Você é o máximo. Fala super bem, uma energia, uma coisa. E eu falo sempre isso do IASG, né? Que aqui a coisa é muito legal, a energia é muito boa. O pessoal todo. E você também é muito, muito boa mesmo, muito legal. Gostei muito. Obrigada, viu? E desejando para todos vocês aqui do IASG, né, um Feliz Natal, um abençoado Ano Novo. Mas estamos de volta aí o ano que vem, mostrando mais aqui do IASG para vocês. Obrigada, Isabela. Karina, muito obrigada pela atenção. Imagina, eu que agradeço. Um beijo, pessoal.